Olá pessoal, tudo bom? Então pessoal, tive que dar uma saidinha, né? Mas já estamos aqui de volta e nós vamos continuar falando sobre o acionamento deste circuito, né? Onde nós estamos aqui falando sobre o circuito do nosso top, né? Top 256. E eu falei que agora nesse vídeo eu ia falar sobre a entrada do circuito auxiliar. Nós temos lá que lá no osciloscópio ele está em modo burst, né? Está em modo burst. Então nós temos aí ele em circuito em modo burst. E agora eu vou mostrar como é que ele faz a entrada auxiliar, né? Quer dizer, isso aqui primeiro ele fica nesse estado para que haja esses pulsos, né, de PWM, né, no dreno, né, para que faça com que haja uma oscilação no trafo, para que haja tensão no secundário, certo? Depois nós vamos analisar o circuito também, certo? Então, vamos lá. Vou usar aqui, vou deixar nesta mesma câmera aqui, para que você possa entender. Então, onde eu vou colocar aqui a minha segunda fonte, né? A minha segunda fonte, a fonte auxiliar, vou colocar ela nesse caso, vou colocar ela no controle, né? No pino C do controle, certo? Então vamos lá, eu vou colocar ela aqui no controle, vou colocar ela numa posição que vocês possam ver como é que vai cair, porque quando a chave desliga, o que vai acontecer? A tensão vai cair, ó. A tensão caiu e agora a tensão vai assumiu a tensão nesse caso, o auxiliar. Agora o PWM está trabalhando normal, certo? E o controle, como é que é feito o controle? Vejamos que quando eu chego a tensão normal, que o óptico está, nesse caso, funcionando, ela sobe um pouco a tensão, ó. Se subir a tensão um pouco, desliga, ó. Aí fica controlando, certo? Chegou a tensão, desliga, certo? Aí cai um pouquinho, aí quando chega a tensão, ela desliga, ó, e quando cai, volta a ter o PWM, o tráfego volta a oscilar. Subiu, ele vai fazendo esse processo. Agora, se cair agora um pouco, ó, vamos derrubar um pouquinho, ó, aí vai entrar em proteção, ó. Aí aqui já não adianta eu subir mais, ó, entendeu? Aí aqui eu tenho que fazer novo processo, só que não adianta mais eu subir, certo? Aqui não adianta mais, ó. Vejamos que entrou em modo de proteção, certo? Para que venha a funcionar, eu tenho que descer lá embaixo, ó, certo? E aí alcançar a tensão de desligamento para depois reiniciar de novo o CI. Aí, tá vendo? Certo? Aí tem que reiniciar novamente o CI, certo? Então, tá aí, né, pessoal? Para que vocês possam entender o funcionamento, certo? Beleza? Então vamos aqui analisar o circuito, né? Vamos analisar o circuito aqui para nós ver o que acontece aqui nesse circuito. Vamos aqui na tela. Aqui na tela, vejamos, ó, que nesse ponto aqui, ó, nós temos aqui, né, a chave que vai desligar, como falei, ó. A chave que vai desligar aqui, ó. Aqui está a chave, certo? Que desliga, ó. Aqui está a chave que vai desligar a tensão que vai vir daqui, ó. Então, quando ela alcançar a tensão, quem vai assumir vai ser a tensão que vem, a tensão auxiliar, certo? A tensão auxiliar, beleza? Deixa eu desligar aqui, certo? Então, a tensão auxiliar, beleza? Então é dessa forma. Vamos ver o circuito, vamos ver no circuito, no esquemático mesmo. Aqui no esquemático, ó, vejamos que é isso que acontece, ó. Você tem a tensão entrando aqui no dreno, certo? Você tem a tensão entrando aqui no dreno e carregando o capacitor aqui, ó. Carrega o capacitor aqui, certo? Então quando ele atingir a tensão, ele vai ter o primeiro, né? Nesse ponto aqui vai ter aqui o dente de serra, vai ter o dente de serra, aí vai cortar a chave aqui, corta a chave aqui
corta a chave aqui e vai ter, né, vai estar o dente de serra e vai ter o nosso PWM aqui, nosso PWM, e ele vai estar, né, intercalado aqui, que, né, de vez em quando vai ter o PWM nesse ponto, quer dizer, é o contrário. É o contrário aqui, né? Nesse caso, a tensão tá assim e cai. A tensão vai, passa um tempo e outro e cai, certo? E aí nesse caso, quando vai ter esse pulso aqui, ó, ele vai fazer com que haja a condução. Quando ele libera, aí vai haver, nesse caso aqui, ó, aí vai haver aqui a condução aqui, ó, certo? Havendo a condução nesse ponto aqui, certo? Havendo a condução nesse ponto aqui, nós vamos ter conduzindo aqui também. E também nós vamos ter a condução aqui, ó, certo? A condução aqui, ó, né? Nós vamos ter a condução nesse ponto aqui, ó, certo? Que vai liberar aqui, ó, né? Nesse caso, nós vamos ter a condução aqui, que vai liberar este ponto aqui, certo? Então vai liberar automaticamente, vai liberar esse ponto e esse ponto vai liberar aqui, ó, certo? Liberando, nós vamos ter aqui a tensão, certo? Nós vamos ter a tensão circulando, então ele vai ter uma tensão aqui, primeiro vai ter uma tensão circulando, né? Ele vai ter aqui um pouco, né? Antes de chegar aqui a 5, quando ele tiver com 5, nós já vamos ter uma condução aqui, ó. Já vamos ter uma condução, já vai ter uma corrente circulando aqui, ó. Corrente circulando, então ele é bem preciso, vai ter uma corrente circulando aqui, certo? Agora, quando ela exceder aqui, vamos supor, chegar a 5.4, aí vai conduzir mais aqui, ó. Vai conduzir mais aqui, certo? Que vai conduzir mais aqui, que vai conduzir mais aqui. Aí conduzindo mais aqui, aí acontece aquilo que eu falei, né? Ele tá tendo PWM, ele vai estar tendo o PWM, né? Vai estar tendo o PWM, daqui a pouco ele corta o PWM. Daqui a pouco ele corta o PWM e aqui ele vai. Acontece isso como nós vimos no vídeo, certo? Chegando a tensão, ele corta, certo? Então, é dessa forma que ele vai fazer. Então, ele precisa, né? Ele precisa que no momento que haja o pulso, ele precisa que automaticamente isso aqui entre. Então, aqui você tem que ter essa fonte aqui, você tem que ter essa fonte funcionando. Se acontecer com algo que essa fonte esteja em curto, travada, em curto, sem retorno, ele vai continuar tentando partir, fazendo isso aqui, ó. Tentando partir, certo? Tentando partir e não vai partir porque vai sempre estar precisando do retorno para que ela entre fique naquela faixa, né? Ela fique naquela faixa de trabalho, né? Fica naquela faixa de trabalho, porque ele sobe, aí ela parte, aí começa a cair, aí vem aqui, aí sobe novamente, aí aqui cai novamente, começa a cair, ninguém assumiu. Agora, quando o auxiliar aciona, quando o secundário aciona, aí ela faz isso, ó. Aí fica, entendeu? Fica aqui, ó. Né? Essa tensão, no caso, essa tensão fica aqui, né? Essa tensão fica aqui, perdão, essa tensão fica aqui, né? E aí quem vai fazer aqui é o PWM, né? Quer dizer, nesse ponto aqui nós temos um PWM e nós aqui temos outro PWM. Aí quando acontece isso aqui, ó, ela fica aqui, aí nós vamos ter PWM direto. Aí nós não temos mais, certo? Tá bom, pessoal? Tá bom? Acredito que já deu para entender como funciona o TLP, beleza?